Bom, vamos dar continuidade, falando agora de medições de variáveis hidráulicas. Vamos dar uma breve introdução, quais seriam essas variáveis e como fazer a medição em si. A primeira consideração inicial que a gente pode se perguntar é por que medir? Medir é exatamente você possibilitar quantificar o quanto você está produzindo, no caso especial a água, né? Para o sistema de abastecimento. Quando você tem um processo, e aí vem a questão da produção da água, vamos dar um exemplo que é a própria ETA, em que eu estou captando água bruta e tem um certo processo, né? E depois eu tenho o fornecimento de água tratada. Então, se eu consigo medir tanto a quantidade de água bruta que é aduzida para a ETA, como também a que sai da ETA, então a diferença vai me dar exatamente as perdas que existem dentro do próprio processo. Então, medir é você conseguir uma das etapas para que se conseguir avaliar o quanto se está perdendo, o quanto se está produzindo. Isso é bastante importante. Outra questão são as pressões. Você medir se um local está com deficiência de pressão, então supostamente a água não está chegando naquele ponto. Então, medir pressão também é bastante importante, principalmente dentro de uma rede de distribuição. E aí, se as pressões são insuficientes naquele local, implica dizer que a água não está conseguindo atender satisfatoriamente os clientes. E com relação aos equipamentos em si, vamos dizer, é um conjunto motobomba que comumente utiliza-se as variáveis tanto de pressão como de vazão para aferir a sua curva da bomba, o seu desempenho, saber se está realmente de acordo com o que informa o catálogo. Então, toda essa questão de por que medir já está exatamente dentro do sistema de abastecimento uma nova, vamos dizer assim, ideia de que realmente é essencial para o controle de perdas, para a gestão dos setores, principalmente da parte de setorização, para o que seria o distrito de monitoramento e controle. Então tem uma série de fatores que realmente comprovam a necessidade e a importância da medição. Então, o que eu vou medir? Né? O que medir? É a segunda pergunta. Medir, essencialmente, seriam as variáveis, no caso, vazão, pressão, principalmente da parte hidráulica. Né? É possível também obter outras variáveis dentro do processo, mas as principais que são utilizadas para sistemas de abastecimento, no modo geral, é tanto vazão como pressão, pela justificativa que eu já falei no primeiro item. Então, como medir? Como medir é um ponto realmente interessante, porque existem várias metodologias, várias maneiras, vários equipamentos. Isso vai depender muito do local que eu vou medir, da precisão que eu estou realmente querendo. Então, vamos abordar aqui exatamente essas tecnologias, essas metodologias, para que possamos exatamente diminuir todas essas dúvidas com relação aos sistemas de medição, principalmente voltados para abastecimento e condução pressurizada de água, principalmente. Então, quais são os tipos de medidores para abastecimento pressurizado, no caso, né? Temos os tubos de Pitot, que é o que é praticamente mais, vamos dizer assim, conhecido na parte de saneamento. Temos os medidores eletromagnéticos tubular ou do tipo Carretel, também é bastante utilizado, mas é um equipamento assim relativamente caro e dependendo em função do diâmetro ele pode realmente
ficar inviável a sua aquisição, mas é extremamente interessante. Medidores eletromagnéticos de inserção, e o sensor tanto na parte central da tubulação como também a 1/8 de uma das laterais. É importante assim o de inserção, porque ele tem a questão da metodologia ser diferente do pitot, e ele normalmente aproveita a própria entrada do TAP. Nós vamos ver mais adiante como é a questão do TAP em si, mas ele aproveita o próprio acesso para poder fazer essa medição. Então tem a praticidade de instalação e tem também o custo de manutenção reduzido. E existem também os medidores ultrassônicos. Existem outros medidores, obviamente existe o medidor proporcional, existe turbina, mas pela grande quantidade de medidores eu escolhi aqui apenas alguns para abordar nesta apresentação devido ao limite de tempo. Então, dentro dessa perspectiva, existe para cada local que você vai fazer a instalação, existem alguns critérios, óbvio, né? Você não pode instalar logo após uma derivação, um joelho, até porque por se tratar de um fluido turbulento e pelos transientes provocados pelos acessórios, é necessário que exista uma certa distância dessas peças para poder a medição funcionar corretamente. Outro fator importante é a questão de eliminar ou instalar em pontos que não permitam o acúmulo de ar no interior das tubulações. Então, todos esses cuidados são importantes, né? E quais são as limitações? Por exemplo, o tubo pitot, a montante ele tem que ter pelo menos 20 vezes o seu diâmetro e a jusante 10 vezes o seu diâmetro. Isso para um trecho reto, né? Isso são medidas mínimas. Então, medidores eletromagnéticos tubular ou do tipo carretel, 5 vezes o diâmetro a montante, 5 vezes o diâmetro a jusante. Medidores eletromagnéticos de inserção, né, 30 no meio do diâmetro, né, onde o sensor fica exatamente posicionado no centro da tubulação, 30 vezes o diâmetro a montante, 5 vezes o diâmetro a jusante. Medidores eletromagnéticos de inserção, com sensor na posição de 1/8, ficaria 10 vezes o diâmetro a montante, 5 vezes o diâmetro a jusante. E medidores ultrassônicos, 10 vezes o diâmetro a montante, 5 vezes o diâmetro a jusante. Isso aí são regras que devem ser seguidas, são muito bem definidas pelos fabricantes, né, pelo documento aí, o DTA de macromedição, e são realmente já uma coisa muito bem fundamentada na literatura e que deve ser seguida à risca para que melhore a questão da medição em si nos pontos em que deseja. Então, agora falando um pouco dos medidores de pressão e de nível, né? Para os medidores de pressão, nós temos transdutores de pressão, temos os manômetros, né, os vacômetros, os ultrassônicos de nível e boia com régua. Os transdutores de pressão são equipamentos, né, que são instalados e conseguem transformar aquela medida de pressão em uma saída elétrica, né, uma saída analógica. Essa saída analógica pode ser de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 miliamperes, e você pode utilizar essa saída com uma parametrização dentro do range do equipamento, estimar ou medir aquela pressão em função dessa saída. O manômetro já não é um equipamento eletrônico, normalmente é um equipamento mecânico, em que ele registra através de um relógio as pressões em determinado ponto que é instalado na rede. O vacômetro a mesma coisa, mas existe uma diferença de que ele tem a função de medir pressões abaixo da pressão atmosférica. Isso é importante principalmente para ser instalado em a montante
das bombas em que o succionamento é acima do nível da água, para exatamente ter essa diferença de pressão e saber como anda a operação dessa bomba, principalmente na sua sucção. Ultrassônico de nível é um equipamento que é instalado acima do reservatório, né? É emitido um som que reflete na lâmina d'água e bate e volta para o equipamento. E essa ação, conhecendo as dimensões do reservatório, é possível estimar o posicionamento da lâmina d'água e, consequentemente, também o volume que está armazenado. E a boia com régua também é muito utilizada, obviamente, por questões econômicas, inclusive, que é bem simples, é uma boia, né, que fica no interior do reservatório, que está conectada através de uma polia a uma régua na parte exterior. Quando o nível sobe e levanta a boia, lá na régua desce um peso que acaba registrando também o nível da água no reservatório. Então, são metodologias algumas antigas, algumas modernas, que nós vamos abordar aqui e falar um pouco sobre elas ao longo dessa apresentação. É isso que eu tenho que mostrar. Vamos agora falar adiante um pouco sobre medidores do tipo Pitot. Bom, agora falando um pouco sobre medições de variáveis hidráulicas, o tubo Pitot. Ele vai ser abordado por exatamente ser um das metodologias mais utilizadas para a aferição da vazão em alguns pontos, pela facilidade de instalação e por não precisar seccionar o trecho e instalar nenhum equipamento, né, apenas um furo. E existem algumas metodologias para executar esse furo em campo, em carga, sem a necessidade de interromper o abastecimento. E isso realmente são fatores assim que facilitam e acabam fazendo com que essa metodologia seja uma das mais utilizadas dentro da parte de medição de vazão dentro das companhias no modo geral. Então, quais são as considerações iniciais? Né? São medidores de inserção que são introduzidos na tubulação para medir a velocidade ao longo da seção transversal do escoamento. Então, na verdade, o que a metodologia em si, ela mede a velocidade, cria um perfil de velocidade e em cima desse perfil de velocidade é que eu consigo, usando um artifício matemático, né, que é exatamente a questão da integral, determinar a minha vazão. Então, como funciona a questão do tubo Pitot, né? É exatamente a diferença entre a pressão de estagnação e a pressão estática, né, a piezométrica. Então, como seria? Se aplicarmos aí, eu coloquei a princípio 2 pontos, aí nesse desenho só para ilustrar, que seria no ponto A e no ponto B. Se aplicarmos a equação de Bernoulli nesses 2 pontos, vamos observar que para o ponto B eu tenho a minha velocidade do fluido, que ela vai estar nula ali, já que já encontrou um certo nível ali dentro daquele recipiente. E em A eu ainda tenho a velocidade do fluido que está batendo ou tentando entrar pelo aquele orifício ali, admitindo que esse como se fosse um joelho está exatamente servindo aí como se fosse um Pitot. Então, quando fazemos esse equacionamento, vamos encontrar a minha diferença de pressão em função da velocidade. Temos aqui que a velocidade em A vai ser exatamente um coeficiente C raiz de 2 vezes a variação de pressão. Esse coeficiente
É um coeficiente que é em função da gravidade, em função de vários fatores, e que acaba que ele realmente é um coeficiente mais para calibração. É importante, uma vez que você faça a instalação, esse coeficiente seja calibrado. Existem realmente vários fatores para a calibração desse coeficiente. Você tem que saber a questão da temperatura da água, o quanto o TAP penetrou a tubulação, diminuindo a sua seção naquele ponto, a questão da viscosidade. Tudo isso interfere nesse coeficiente, e é um fator que, após a instalação, é imprescindível sua calibração naquele ponto para que você consiga operar adequadamente. Então, quais são os itens necessários para a instalação e uso, né? A princípio, a máquina Miller. O que seria a máquina Miller? Seria uma máquina realmente assim, que ela tem a função de realizar o furo nas tubulações, mesmo essa tubulação sendo de ferro. Realmente é um processo que exige um certo trabalho, uma certa precisão. Nós vamos falar um pouco sobre a máquina Miller aqui, lá um pouco mais na frente. E com a máquina Miller você consegue instalar o TAP. O TAP é um acessório que eu vou mostrar o que tem aqui em cobre, né, que você consegue acessar a parte interna da tubulação através dele, né, pela parte superior, e consegue também fechar esse acesso como se fosse um registro. Só que ele tem todo um artifício, tem todo um mecanismo que facilita esse processo. Então, temos também a haste do tubo pitot em si. É uma haste com dois acessos. Normalmente colocamos um para cada sentido, um a favor do fluxo e outro contra o sentido de fluxo, exatamente para dar a diferença, né, de pressão. Um a favor que pega, além da pressão, a energia cinética do fluido, e o outro pega só a pressão naquele ponto. E essa energia cinética é exatamente a energia que a gente calcula, que é em função da velocidade, v ao quadrado sobre 2g. Essa velocidade aqui a gente isola para poder conhecer a velocidade naquele ponto, e é em função exatamente da altura. Tem a haste também para medir a espessura do tubo, e ela também é usada para medir a parcela penetrante do TAP, para saber o quanto o TAP penetrou na tubulação, que aí a gente também tem o nome de galgador. E existe também a régua, obviamente, que é utilizada para quando for instalado, você com a régua conseguir colocar adequadamente, sabendo o diâmetro da tubulação. Obviamente você consegue posicionar o tubo pitot na parte central do tubo, na parte 1/8 ou 1/4, seja lá na posição que deseja. Então, com a régua facilita bastante o uso do tubo pitot. Então, esses são os itens, né, que são necessários para a instalação e operação do tubo pitot. Então, quais são as condições de instalação? Primeiro que o diâmetro do tubo ele deve ser igual ou superior a 100 milímetros. Então, é o DN 100 ou superior. A velocidade do fluido deve ser igual ou superior a 0,3 metros por segundo. A pressão dinâmica no ponto de medição superior a 3 MCA. Evitar a presença de ar no local desejado para a instalação, isso é importante. E a pressão máxima, segundo a norma europeia, é de 200 MCA. Obviamente que dentro da magnitude dessa pressão, né, todos os acessórios têm que ter uma certa qualidade, para que exatamente por uma pressão excessiva dessa não acabe a própria mangueira que liga o pitot ou algum instrumento pode romper, né? Então tem que ter um cuidado, mas obviamente é uma pressão bem acima do que é comumente usado
em parte de medições. Então, qual seria o procedimento prático de instalação? Eu coloquei aqui algumas etapas, né? Esse equipamento é a máquina Miller. Eu também coloquei uma tubulação aí de PVC apenas para demonstrar como seria o procedimento, né, do uso da máquina Miller. Então, a primeira coisa é observar a base que está sobre a tubulação. Na máquina Miller existem várias bases, né, que ela exatamente tem que se adequar ao formato da tubulação. No caso dessa daí, uma tubulação de 100, né? E o próprio equipamento ele tem que estar muito bem firme no local, né? Existem essas correntes, né, para poder exatamente segurar o equipamento naquele local, para exatamente evitar que ele rotacione ou que ele saia do lugar no ato do furo em si. É questão de segurança mesmo. Então tem que fixar bem isso aí. Ao apoiar o equipamento na tubulação, né, que já estiver bem apoiado em si, né, como mostra essa outra figura lateral, né, verificar que existe no equipamento em si, na parte lateral, uma manivela. Essa manivela ela pode fechar ou abrir o acesso da máquina Miller na parte superior com a tubulação. Para que isto? No ato que for realmente introduzir o equipamento e furar, na verdade, na tubulação, você pode fazer isso em carga. Então, esse acessório que existe na máquina Miller, de você conseguir vedar, vamos dizer assim, o furo da tubulação com a parte externa que nós temos contato, é um artifício que é interessante porque possibilita você utilizar a máquina Miller para fazer o furo na tubulação sem a necessidade de interromper o abastecimento. Isso é importante. Essa manivela é essa que se encontra aqui, nessa lateral aqui, que pode ser vista agora nessa imagem. Né? Essa manivela é quem possibilita exatamente esse fechamento. Então, uma vez que você fecha esse acesso, você pode começar a trabalhar a própria broca em si para colocar na parte que coloca na parte superior. A broca existe já dentro um acessório para você fixar a broca ali, e tem essa parte de metal que está no furo, ele é colocado até para facilitar depois para você tirar essa broca. Então você coloca a broca, acosta com o parafuso na parte lateral para que ela não saia, e coloca essa outra que fica na base. Você coloca ela primeiro na parte de baixo e ela fica na base da broca, exatamente para quando você for tirar a broca, se você girar essa parte inferior, a broca sai com mais facilidade. É um artifício que às vezes, quando você está furando a tubulação com a broca e realmente acaba que a broca fica mais fixa nessa parte de metal, essa parte que está aqui na parte de baixo consegue, ao rotacionar, livrar a broca do local que está, assim, se estiver emperrado em si, para poder tirar. Então facilita a questão do desmonte, vamos dizer assim, da broca desse acessório. Então, uma vez colocado o parafuso no local aqui para acochar a broca, e isso aqui já estando no local, pode-se colocar o equipamento, né, a broca em si já na milha, observando que ao colocar e fechar essa parte aqui, né, vai ficar um ambiente vedado, né, dentro da máquina, e o que vai possibilitar você abrir o compartimento para ter acesso à tubulação e fazer o furo em si. Então, uma vez colocado agora no local, né, aos poucos
essa manivela que você vai furando, você vai também girando e vai acochando é, é, essa parte exatamente para não ter vazamento. Então vai girando a manivela da broca, que vai furando a tubulação, juntamente vai girando também essa manivela que vai acompanhando a broca e descendo até que a tubulação seja perfurada, né? É importante também o número de voltas, pode-se calcular isso, o quanto você quer que o TAP penetre a tubulação, né? Para esse caso, foram 5 voltas necessárias para poder o TAP ficar dentro da posição desejada que nós consideramos. Então, ao colocar no local, é importante também engatar essa parte superior aqui e aqui nessa parte de cima colocar o braço de alavanca para começar a girar esse giro superior é quem vai fazer a broca de fato adentrar a tubulação. A de baixo, essa outra que é em cruz, né? Aqui você vai à medida que for girando em cima e a broca for perfurando a tubulação, essa de baixo você vai girando conjuntamente para acompanhar a broca e também faz o efeito também de empurrar a broca contra a tubulação. Então é um processo realmente que é interessante fazer até com 2 ou mais, porque realmente é trabalhoso, é bastante esforço que é utilizado para poder atingir a meta que é a instalação do TAP. Então, uma vez instalado, né, fica nessa conjectura, vai aos poucos perfurando a tubulação e girando essa parte que vai começar a fazer a perfuração. Então, uma vez perfurado, né, você retira aquela parte da broca em si. Após retirar a broca até uma parte superior, você fecha novamente aquela manivela que dá acesso à tubulação e com esse fechamento você impede que há o vazamento ao retirar a broca. Então, retirando a broca, você utiliza esse mesmo acessório aqui juntamente com o TAP. O TAP é esse equipamento que está do lado esquerdo aqui, que você tem aqui por onde faz o acesso, né? Então eu tenho aqui que eu posso aqui folgar aqui e girar do outro lado esquerdo para abrir ou fechar como se fosse um registro. E eu posso também fechar aqui e impedir também que seja utilizado. Esse TAP eu consigo colocar nesse outro acessório aqui para exatamente fazer com que a Miller consiga encaixar no furo que foi originado com a broca. Então, após colocar esse TAP, no lugar, né, vamos fazer o mesmo procedimento, colocando naquela haste e apenas rotacionando ele para que ele fique no local. Uma vez colocado no local, pode-se remover a máquina Miller, né, e ele estando fechado, não há nenhum problema e pode ser utilizado. Essa parte agora é o tubo pitot, de fato, né? Eu tenho aí essa parte, a ponta em si são exatamente os dois acessos que existem, que geralmente eles vêm fechados nessa posição aí, exatamente porque o TAP, né, obviamente o acesso não é tão grande, é pequeno. Então, uma vez que você adentra naquele espaço, aí você pode colocar um num sentido e outro no outro sentido, né, ajustando na parte superior. Essa parte intermediária é quem faz a vedação, impedindo que naquele local realmente tenha um vazamento durante o processo de instalação da haste. Então, para abrir ou fechar os dois acessos, né, da haste que fica na parte interna do fluido, exatamente para você colocar um contra e outro no sentido do fluido,
Observe na parte superior que existe, tanto aqui, não sei se vai dar para ver na imagem, mas existe um F aqui de fechado e no outro lado aberto, né? Então, colocando nessa posição, ambos estariam voltados um para um lado e outro para o outro, em sentidos contrários, né? E ao desejar retirar, para retirar essa haste, eu tenho que retornar a sua posição para fechado. Pode-se perceber que isso aqui, essa parte aqui é uma trava que existe, né? Essa parte superior é uma trava. Você, uma vez colocado na posição, você sobe essa peça e acocha manualmente mesmo aquele parafuso na parte do lado esquerdo, para exatamente confirmar de que eles não saiam da posição em que você deixou. Então, uma vez feito isso, né, eles vão ficar virados em sentidos contrários dentro da tubulação, né, o que vai possibilitar o início da sua leitura da velocidade do fluido. Então, colocando isso na tubulação, só para ficar um pouco mais claro, né, vendo uma visão lateral, exatamente como fica uma vez instalado na tubulação. A gente fez um corte na tubulação exatamente para mostrar isso aí. Fica um voltado para um sentido, o outro voltado para o outro sentido. Observe também que o TAP ele entrou bastante aí nessa tubulação, então existe uma redução da seção nesse ponto, que é considerável. Por isso que o fato da calibração em si é um fato importante e que deve ser levado em consideração quando for fazer a utilização do tubo pitot. Então, uma vez instalado o tubo pitot e você tendo aquelas duas saídas, pode-se colocar no manômetro ou no tubo em U para pegar a diferença de pressão e calcular manualmente. Você calcula manualmente a minha velocidade naquele ponto e, obviamente, atribuindo isso para vários pontos, você vai ter um perfil de velocidade e, consequentemente, a vazão. Agora, obviamente, existem equipamentos modernos que já fazem esse tipo de cálculo em si, internamente. Vamos dar um exemplo aqui da maleta de Lamont, que ele já tem todo um artifício aqui em que você tem os dois acessos do lado esquerdo aqui, na parte lateral. Posso mostrar aqui antecipadamente. Eu tenho esses dois acessos. Eu coloco a minha pressão alta, que seria a minha pressão que está contra o sentido do fluxo, né? E a outra entrada seria aquela que está a favor do sentido do fluido. Então, aquela pressão alta, né, que é exatamente que vem aquela componente de energia cinética, é que juntamente com essa outra, as duas entrando aqui na maleta, é que vão realmente dar subsídios para que ele calcule a minha vazão. Como é que isso é feito através da maleta? Bom, nessa outra vista, né, nós temos aqui 5 válvulas internas e eu tenho aqui 2 câmaras. O que acontece aqui? A primeira questão, e é uma das condições para a medição em si, usando o diferencial de pressão e a parte de pitometria, é expurgar o ar que existe no interior da tubulação e, consequentemente, aí no interior das conexões da maleta. Então, existe todo um procedimento que o próprio manual do equipamento informa, mas é possível você abrir essas válvulas aqui, as de saída, né, que existe um dreno nessa parte à direita. Então, todo esse ar, existem várias metodologias para você expurgar ele aqui. Uma vez que você remove o ar, você fecha essas saídas e ao deixar aberto essa válvula V3 que está aqui ilustrada aqui no meio, as câmeras vão ter uma conexão com a outra, então a pressão praticamente vai zerar
o diferencial de pressão praticamente não vai existir. Então, nesse momento é possível inclusive até fazer uma breve calibração da maleta em si, e após essa calibração você pode fechar o V3, que aí vai ficar aqui a entrada 1 e a entrada 2 em câmaras separadas, registrando pressão, e essa variação de pressão vai ser exatamente exibida na parte superior, o que é interessante porque em função dessa variação de pressão, a própria maleta já calcula, né, com vários fatores de correção já incluídos no processo, a minha vazão e a minha velocidade que está atuando. A maleta ainda possibilita ter várias aqui saídas analógicas para que você possa alimentar outros equipamentos utilizando a maleta, e é uma maleta bastante interessante porque pode ser levada em campo, né? Ela é própria para isso, e você pode fazer aferições em campo utilizando a maleta de Lamont. É uma maleta realmente interessante, né? Realmente é muito utilizado. Nós utilizamos lá no laboratório, no Lens, e realmente deu subsídio para que possamos utilizar em diagnósticos hidroenergéticos e outras consultorias em si. Muito bem. Então eu tenho aqui outra vista da maleta, né? Realmente é muito bom artifício, mas lembrando que com o diferencial de pressão é possível calcular manualmente, usando os equacionamentos que já foram descritos nessa apresentação. Bom, com relação ao uso da pitometria, era isso que eu queria passar. Vamos dar continuidade aos outros medidores. Bom, dando continuidade, né, vamos falar agora de medições de variáveis hidráulicas, os medidores eletromagnéticos. Bom, os medidores eletromagnéticos eles se dividem em duas categorias, né, de inserção e do tipo carretel. O de inserção, você utiliza o próprio acesso do TAP para poder instalar o sensor em si naquela posição. É interessante essa opção porque, independente do diâmetro, né, e você pode colocar o sensor, e o custo para grandes tubulações realmente viabiliza consideravelmente. Do tipo carretel, é um tipo, vamos dizer assim, até mais robusto, mas quando para grandes diâmetros começa a ficar um pouco mais caro. E questão de manutenção também do carretel é um pouco complicado porque faz parte de uma seção da tubulação, então eu teria que remover, talvez se instalado um bypass por ele para não interromper o abastecimento, pode ser viável. Mas a questão é que realmente existem alguns fatores positivos e alguns negativos, né? A questão do carretel, uma vez instalado e calibrado, ele fica muito bem definido lá, né? Obviamente a questão da manutenção é importante, mas cada um tem suas vantagens e desvantagens. Vamos falar agora um pouco mais sobre qual o princípio de funcionamento deles em si e da instalação. Bom, o tipo carretel, né, ele é um tipo que normalmente pode se encontrar até flangeado, né, para ser colocado na tubulação. Na sua parte interna existe o eletrodo, né, são os sensores que ficam na parede da tubulação. Outro fator que é importante é que a perda de carga, nesse caso, é praticamente nula, porque o próprio diâmetro da tubulação, a condução, né, passa por ele sem nenhuma interferência, então os eletrodos ficam nas paredes da tubulação, então realmente a perda de carga é praticamente nula. Né? Temos alguns instalados lá em laboratório e todos eles funcionam muito bem, né? Realmente são equipamentos robustos e têm grande facilidade de operação, tendo em vista que o que for uma vez alimentado, né, ele tem uma saída tanto pulsada como também em corrente,
de 4 a 20 miliamperes. Então, você tem duas opções de leitura. Isso é muito importante quando você trabalha com CLP, com sistema supervisório. Ele realmente é muito versátil e muito adequado para ser instalado. E o de inserção? O de inserção, né, você aproveita o próprio acesso do TAP, que foi já uma das apresentações que foi realizada anteriormente, que uma vez que você cria o acesso e instala o TAP, né, dentro desse TAP, ao invés de colocar um tubo pitot, você coloca o sensor eletromagnético, né? Ele fica, tanto pode ficar na parte interna da tubulação, na posição no meio da tubulação, né? Na metade do diâmetro, como também pode ficar 1/8. E ele vai exatamente registrar, né, a velocidade naquele ponto e, consequentemente, é possível, uma vez que você tem o perfil, encontrar a vazão naquela seção daquela tubulação. É importante realmente frisar que esse artifício do eletromagnético de inserção, ele, apesar de eu considerar pessoalmente um pouco mais complexo, principalmente na parte de calibração, mas a questão do custo de implantação, a questão da manutenção realmente facilita consideravelmente. Então, são alguns fatores que devem ser levados em consideração na hora de adquirir um tipo de medição ou realizar a medição em algum ponto. E até o diâmetro também realmente interfere muito, porque uma vez que o diâmetro fique grande demais para fazer a leitura, o tipo carretel começa a ficar inviável. Então, cada caso, obviamente, é um caso, e o ponto de instalação também é importante, se realmente existe espaço para instalar um ou outro. Então, são fatores essenciais para uma correta instalação e operação desse tipo de equipamento. Bom, esse é o medidor de vazão eletromagnético, né, de inserção. E qual seria o princípio básico realmente de funcionamento? Então, quando um condutor, né, ele se move em um campo magnético, perpendicularmente ao campo, uma força eletromotriz é induzida. Então, com base nessa teoria, que é a teoria de Faraday, né, o valor dessa força ela é proporcional à velocidade do condutor e à densidade do fluxo magnético. Então, como a água entra nessa questão como condutor, né, então, quanto maior a velocidade, né, maior realmente é essa força eletromotriz que é induzida. Então, com base nisso aí, né, tem o equacionamento ali, já demonstrando que a minha vazão ela vai ser um coeficiente pela a força eletromotriz dividido pelo campo magnético. Então, é importante que esse K também seja um fator de calibração, né? Todos esses equipamentos eles realmente têm que passar por um processo de calibração, e aí é interessante, primeiramente, o equipamento em si ele ser aferido, já vir com um certificado de calibração, né, da própria empresa que fornece, e lá no ato da instalação ser possível a sua calibração com outro medidor do ultrassônico ou até do tipo pitot mesmo, já conhecido, né? E aí você, uma vez aferido, você pode ter confiança naquela leitura que está sendo realizada naquele ponto. Então, esse é o princípio básico, né, de funcionamento do medidor de vazão eletromagnético, e vamos dar continuidade a essa apresentação com outro medidor. Bom, obrigado. Vamos falar agora um pouco sobre medições de variáveis hidráulicas, os medidores ultrassônicos. Os medidores ultrassônicos são medidores que utilizam sensores que utilizam o som como meio, né? E existem dois modelos. Existe por tempo de trânsito e o efeito Doppler. O tempo de trânsito é exatamente o tempo em que
o som ele sai de um sensor, né, e chega a outro ponto da tubulação no outro sensor. E isso, obviamente, é em função da minha vazão, uma vez que o meio em que o som está sendo propagado é o fluido que está percorrendo o interior da tubulação. Tendo um fator importante é que, dependendo do número de iterações, a gente vai ver um pouco mais na frente, que é realizado na superfície da tubulação, dependendo da irregularidade, da rugosidade que esse tubo está na parte interior, pode realmente ter problemas de medição. O efeito Doppler, ele é um que ele é mais próprio para líquidos que tenham partículas, tendo em vista que as partículas é que vão refletir, vamos dizer assim, o som que é emitido, né, bate nessas partículas e retorna para o mesmo sensor e dá exatamente, principalmente quando é utilizado para, no caso, vamos supor, esgoto ou algum outro líquido que contenha partículas, né, de suspensão, realmente o mais indicado seria o efeito Doppler. O tempo de trânsito seria mais para abastecimento em si, líquidos que sejam com a ausência de partículas, né, como é o caso da água tratada, né, que é geralmente utilizada. Então, vamos falar um pouco sobre esse tipo de medidor. O medidor ultrassônico existem de duas formas. Existe um que é invasivo, que existe já o local de instalação do medidor e ele fica na parte interna da tubulação, mas existe também a possibilidade de você colocar sobre a parede do tubo, né? Isso é interessante porque em qualquer local da tubulação é possível instalar o equipamento e não há necessidade de seccionamento ou coisa parecida. E realmente, dependendo da tubulação, é importante porque evita a questão dos gastos. E outra questão é a questão de que você é um equipamento que você pode levar para campo e fazer a aferição em qualquer seção da tubulação. Então, nós temos aqui uma foto ilustrativa, né, de um sensor, exatamente está em um lado da tubulação, o outro está no outro, e tem um sentido de fluxo, e essa recepção é que envia para o equipamento, e o equipamento interpreta esses dois sensores para poder dar a resposta de vazão nesse local. Bom, como é que funciona o princípio, né? O som ele é emitido por um dos sensores, no caso do tempo de trânsito. Ele pode ir diretamente para outro sensor, como é visto à direita, como também ele pode rebater nas laterais da tubulação e até que encontre o outro sensor. É importante que o sensor esteja posicionado no local correto para que ao refletir nas paredes, né, realmente coincida com o ponto em que o sensor está instalado. O próprio equipamento ele possibilita que você dê entrada com os dados da tubulação, espessura e um tipo de material da tubulação, e aí ele calcula em função do diâmetro, né, quanto menor o diâmetro, maior o número de iterações. Ele calcula em que posição deve ser instalados os dois sensores, de forma a maximizar e melhorar o sinal de captação e, consequentemente, melhora também o resultado da medição. Então, temos aqui um exemplo que nós chamamos aqui de instalação aqui em W, né, ou aqui na parte central em V
ou em Z, né? É que em Z é mais porque partindo da tubulação como se fosse um Z, né, de todo o... Então, utilizando essa metodologia, né, que é indicada inclusive pelo próprio fabricante, você consegue fazer a aferição de diâmetros tanto pequenos como diâmetros maiores. E é importante seguir à risca essa questão, porque influencia diretamente na qualidade do sinal. E isso é possível visualizar, inclusive, no próprio equipamento. Eu tenho aqui uma tabela, né, mostrando exatamente o material do tubo, né, e os modos, que tem o W, o V e o Z. Né? O Z geralmente utilizado em grandes diâmetros, o V intermediário e W para pequenos diâmetros. Né? Obviamente, para tipo de ferro, apenas é utilizado V ou W. Esse tipo de equipamento realmente ele é bastante utilizado. Nós utilizamos, inclusive no diagnóstico hidroenergético, feito em conjunto com o pessoal da Eletrobras. Por quê? Porque a tubulação realmente estava num local de difícil acesso, né, para ser instalado algum outro tipo de medidor, e o que ficou realmente mais viável para ser instalado naquele local foi o ultrassônico. Então ele realmente apresentou assim, resultados satisfatórios, né, que foi um ponto em que conseguimos que tinha ausência de ar na tubulação, tinha um sinal bom, muito bom, e lembrando que no ato da instalação realmente você tem que ter um certo cuidado para que tome as devidas precauções de tanto do procedimento de instalação, que é o que vamos falar a seguir, para que possa realmente ter uma melhoria na qualidade de recepção desse sinal e consequentemente da vazão. Então, qual seria o procedimento prático de instalação? Nós temos aqui o exemplo, o transporte PT878, que é o comumente utilizado, e aqui nós temos 4 sensores, né, que é ilustrativo aqui, o equipamento em si, na verdade. Então, com base nisto, é que nós temos o acessório para prender o sensor no local da tubulação, né, a presilha, né, essa corrente você envolve a tubulação, que consegue com o gancho prender a corrente e assim fixar adequadamente este acessório à tubulação. É interessante porque você pode colocar primeiramente, né? Primeiro você coloca ele, verifica se está nivelado adequadamente, se está posicionado firmemente no local, e só posteriormente é que você coloca o sensor. Ele tem todos os artifícios tanto para você colocar o sensor como também colocar uma régua. A régua nesse caso é essencial porque como a distância ela é sempre realmente um fator importante para a fixação dos sensores, então já existe a reentrância que existe nele ali, já é exatamente para você colocar a régua. Então, lembrando que antes de colocar um sensor, por ser um equipamento que vai trabalhar com som, não pode existir espaços entre ele e a tubulação, principalmente se você vai colocar ela na superfície da tubulação. Então, o que seria adequado é retirar as impurezas na parte externa da tubulação onde vai ser instalado, instalar possivelmente na lateral, não na parte superior, principalmente se for um local que pode acumular ar, então não é legal instalar na parte superior, coloca na parte lateral, né? Então lixa um pouco, pode lixar, tirar um pouco da tinta ali daquela tubulação, né? Deixa realmente ela bem lixadinha, bem pronta para colocar o sensor, e por fim você coloca um gel, que geralmente com o equipamento já vem, ou uma graxa, para poder, quando o sensor for colocado na parede da tubulação,
não fique nenhum sobressalto, nenhuma reentrância, nenhum espaço entre o sensor e a tubulação. Tem que estar todo preenchido com o gel ou com ausência de ar praticamente nesse ponto, porque quando ele emite o som, realmente o meio tem que propagar continuamente até chegar ao fluido e, consequentemente, para o outro receber do outro lado. Então, é importante todo esse procedimento no ato de instalação do sensor. Então, como é que realizamos a fixação? Como podemos mostrar aí, a corrente ela envolve a tubulação e prende na parte superior ali, então fica bastante rígido no local. Né? Eu lixei ali a parte da tubulação para deixar toda pronta. Né? Eu tenho o parafuso na parte central exatamente para fixar o sensor e o outro eu tenho uma reentrância para colocar a régua na parte superior ou inferior, depende do local que está sendo instalado. Então, feito isso, eu posso colocar o sensor no local, como mostra a imagem, né? Eu acosto o parafuso para que o sensor permaneça no local indicado, né? Que eu quero que ele fique. Então, uma vez fixado o sensor, já com o gel, então ele já pode ficar pronto para ser aferido. O segundo que vai ser instalado, né, ao lado dele, obviamente eu tenho que obedecer aquela distância, né, então eu tenho que colocar a régua para poder exatamente verificar a que distância eu coloco esse sensor do outro. E feito isso, né, eu posso instalar o outro acessório, né, ele fica um junto ao outro, né, posso instalar os dois, ele fica exatamente dessa forma. Uma vez definido todos os parâmetros junto com o equipamento, né, o sensor no local indicado, eu posso conectar os fios que saem dos sensores para o equipamento, né, e aquele equipamento vai me registrar, né, na unidade que desejar, que ele tem a opção de ajuste, a vazão que passa nessa tubulação. Nós utilizamos já várias vezes esse tipo de medição em campo e também a nível de laboratório. A precisão é muito boa, é um equipamento que é de fácil instalação, que é prático, né, e que nós utilizamos diariamente nas nossas, tanto nas pesquisas como também, né, nos trabalhos que desenvolvemos tanto no laboratório como também com as companhias de saneamento. Então, realmente é um equipamento que ele pode ser utilizado para aferir outros equipamentos. Agora, o uso da instalação, o uso do equipamento em si realmente requer um pouco de experiência, um treinamento que realmente seja adequado e realizado por profissional que saiba manusear o equipamento. Obrigado. Bom, dando continuidade às medições de variáveis hidráulicas, vamos falar agora um pouco sobre medidores de pressão. Quais são as principais funções dos medidores de pressão? Então, um dos principais, né, podemos dizer que é auxiliar outros sistemas de medição, como por exemplo a medição de vazão pela diferença de pressão. É o caso da placa de orifício, do Venturi, ou então até mesmo do tubo Pitot. Então, o sensor de pressão é essencial para coletar as pressões no sistema que deseja medir, para, no caso, encontrar essa diferença de pressão e aí, de acordo com o que já foi mostrado, calcular qual seria a velocidade e consequente vazão naquele ponto. Então, a outra questão, outra importância da medição de pressão é exatamente o acompanhamento e controle das pressões de distribuição. O que seria isso? Seria, dentro de uma zona de abastecimento, encontrar alguns pontos que poderíamos dizer desfavoráveis, até na parte topográfica,
e implantar transdutores de pressão para que possa ser feito um acompanhamento desses pontos e fazer exatamente um monitoramento do que se diz respeito se há ou não falta de pressão em algum horário do dia, né, com o aumento da demanda ou após a operação de muitos anos o acréscimo da perda de carga em alguns trechos pelo aumento da rugosidade, pode ocorrer que algumas redes precisem ser reabilitadas. E um diagnóstico que pode ser realizado é exatamente o monitoramento dessas pressões na rede e caso seja constatado de que as pressões realmente estão abaixo do que é aceitável, né? E então deve ser realmente realizado uma intervenção nessa rede de reabilitação. Então essas são as principais funções quando se diz respeito à leitura ou à medição de pressão. Então, vamos primeiro falar dos mais básicos, né? Seriam os manômetros de coluna líquida. Como é que funcionam? Eu tenho um tubo em U e eu tenho meus dois pontos de pressão, então eu colocando esses pontos de pressão eu consigo ver exatamente a variação de um ponto para outro, né? Eu poderia colocar um ponto na minha tubulação e o outro poderia ficar atmosfera, né, o ar livre, e aí eu poderia ver a diferença entre a atmosfera, né, a pressão atmosférica e a pressão no interior da tubulação. Como eu também poderia colocar em dois pontos específicos, como é o caso do Venturi, que eu coloco a montante e a jusante do Venturi, para exatamente ver a perda de carga que ocorre naquela peça pela geometria diferenciada. Então, os manômetros de coluna líquida são ainda utilizados ainda hoje, mas já estão entrando, vamos dizer assim, em desuso, né? Em virtude de assim alguns detalhes que, inclusive na prática eu já constatei que o fluido que é utilizado dentro do manômetro ele tem que ser um fluido pesado, né? Normalmente usado o mercúrio, muito utilizado. Então, esse fluido pode contaminar a água, né? Em alguns casos, né? De repente, um excesso de pressão repentino pode levar ou carrear esse material para dentro da água, que se for realmente uma água de abastecimento vai contaminar, e isso aí é um problema seríssimo. Então, nesses casos é que ele está entrando em desuso, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Tem o primeiro da esquerda, que é o convencional, né? Tem o segundo, que é principalmente o primeiro, mais de um modelo flexível, né? Que você fica fácil de transportar. E o quarto, pode-se perceber que ele não está na vertical, ele está de uma forma, vamos dizer assim, em um ângulo, né? E isso possibilita uma certa precisão, né? E pode ser utilizado para isso, normalmente é utilizado para isso, para que se tenha precisão na leitura. Então, existem vários usos dos manômetros de coluna líquida e eles realmente assim estão entrando em desuso, mas têm uma grande confiabilidade. Por quê? Porque se você coloca um líquido com a densidade conhecida e se o seu sistema de medição, a régua, que também está dentro, vamos dizer assim, de um tamanho padrão, né? Que é fácil constatar isso aí, então a sua leitura vai ser bem precisa. Então, dando continuidade, vamos falar agora dos manômetros mecânicos. Os manômetros mecânicos, né, sobre a ação da pressão em determinado ponto, vai exatamente movimentar mecanicamente alguma peça. No caso, existem alguns, coloquei aqui alguns exemplos, né, que geralmente esse manômetro que está exemplificado aí, ele movimenta pode ser helicoidal, pode ser do jeito que está aí a parte com uma espiral. Então, sob pressão,
acaba que rotacionando essa parte central, que exatamente está conectada com o ponteiro. Então, com a atuação da pressão, esse ponteiro vai movimentar e vai registrar a pressão que está sendo conduzida na parte que tem conexão com a tubulação. São manômetros confiáveis, né, que é um aparelho mecânico, né, então realmente tem uma aplicabilidade muito boa, não necessita de energia. Entretanto, até por experiência própria, ao utilizar vários, realmente é necessário que se tenha uma calibração, né? Normalmente em alguns, às vezes eles têm um líquido na parte interna, que inclusive tem aquela borrachinha na parte de cima. Esse líquido ele serve exatamente para estabilizar o ponteiro, caso essa parte na leitura de pressão seja não tão constante, né? Fique variando um pouco, então consegue-se com esse líquido que está no interior no manômetro, consegue estabilizar um pouco mais esse ponteiro. Então recomendo não retirar esse líquido, que geralmente é um óleo que fica na parte interna. Então esses são os manômetros mecânicos. Existe ainda os medidores de pressão, né? Os transdutores de pressão eletrônico, né? Esses transdutores de pressão estão, vamos dizer assim, em alta, em virtude da sua facilidade de instalação. Ele tem um ponto de alimentação, né? É necessário que esse ponto de alimentação você consiga expurgar o ar antes de conectá-lo, obviamente, para evitar leituras de inconsistências nessa leitura. E eles têm um funcionamento interessante, porque eles funcionam com um sensor piezoelétrico, ou seja, existe uma resistência interna nele, que quanto maior a pressão, altera-se essa resistência interna e, consequentemente, a corrente que alimenta e que passa por esse resistor acaba modificando, e aí esse parâmetro de corrente e o range dele, né, são duas variáveis que tem que ser analisada. Uma se correlaciona com a outra, de tal forma que o fabricante disponibiliza diversos transdutores com o seu range, vamos dar, por exemplo, de 0 a 40 MCA, e a sua saída de 4 a 20 mA. Eu fiz um esquema aqui para podermos mostrar um pouco como é a ligação desse transdutor, né? Essa parte de cima, vamos dizer assim, a cabeça dele é móvel, você pode retirar, e é dentro dela que você faz as conexões, né? Essa cabeça dele tem 4 pinos, né? Pode ser observado do lado esquerdo. Tem um positivo, um negativo, esse em formato de Welter, que vai se ligar ao aterramento. Mas o principal é que, tendo uma fonte de alimentação, você liga o transdutor diretamente. A alimentação dele normalmente é de 9 a 30 volts, né? E nós utilizamos muito com 24 volts, que é o padrão que utilizamos nos transdutores que são utilizados lá no laboratório no Lens. Todos eles têm uma boa precisão de leitura, já vamos utilizando há bastante tempo, e o funcionamento é simples. Você, uma vez ligado na fonte, né, essa fonte vai fornecer energia para o transdutor, e a corrente que vai passar por essa fiação vai ser proporcional à sua leitura. Então, se você tiver uma forma de ler essa corrente, né, um amperímetro, você vai perceber que ao introduzir uma pressão a mais nesse transdutor, vai ter uma variação aí dessa corrente. Muito bem, mas alguns equipamentos, como é o caso
até do Lenz, eu estou citando aqui para ilustrar, nós temos uma placa de aquisição de dados que ela lê até 10 volts, de 10 volts até menos 10 volts. Então, para ler essa leitura que a saída é incorrente, nós temos que converter. Uma forma de converter isso aí é introduzir um resistor no retorno, né, no fio que sai do equipamento de volta para a fonte. Então, esse resistor, você escolhe ele pela fórmula clássica, né, U igual a RI. Esse resistor você escolhe em função da sua tensão máxima, né, que você pode admitir na sua placa, e pela corrente máxima que vai ter como saída do equipamento, que no caso esses padrões que são utilizados é de 4 a 20 mA. Então, se você substituir a corrente por 20 mA e a minha tensão sendo de 10 volts, que é o meu limite, então o meu resistor indicado para ser instalado é de 500 ohms. Então, ao instalar esse resistor na linha, né, o que vai acontecer? Eu vou possibilitar fazer uma leitura antes e depois desse resistor, e essa corrente, na verdade, vai agora me dar um diferencial de potencial nesse resistor que vai ser proporcional a ela. Ou seja, se eu colocar um fio antes e um depois do resistor, né, e aí eu ler essa diferença de potencial, né, podemos calcular, já que sabemos que o máximo seria 10 volts, o mínimo, colocando na fórmula novamente, seria meu U, que seria 500 ohms, vezes 4 miliamperes, daria 2 volts. Então, meu range, que antes seria de 4 a 20 miliamperes, agora é de 2 a 10 volts no artifício do resistor. Então, essa leitura pode ser agora, já que está dentro do limite dos 10 volts, ser incorporada ou conectada à placa de aquisição de dados e interpretada tendo em vista que 2 volts seria 0 MCA e 10 volts seria o range máximo do equipamento. Isso é um esquema que é padrão desses transdutores de pressão e que nós utilizamos já há bastante tempo. Então, venho trazer isso aqui para vocês. Então, falando agora um pouco sobre medidores de nível, né? Os medidores de nível são medidores capazes de mensurar o nível, a lâmina d'água dentro de um reservatório, né? Então, quais são os que já foi inclusive citado? Temos a boia, que aí seria uma medição direta. Eu tenho uma boia que está sobre a superfície do líquido, né, e tem algumas roldanas conectadas a um contrapeso. O que acontece? À medida que o líquido, né, sobe e levanta a boia, o peso desce sobre uma régua. E isso indicaria, né, o nível da água naquele momento. Isso aí ainda é utilizado bastante, né? Alguns operadores tomam registro disso manualmente, né? Não necessita de energia, e é uma leitura precisa desde que a régua tenha a devida cuidado de ter essa mensuração, né, da régua seja correta, e não como alguns casos que às vezes a gente visita, que sejam desenhadas e não tenham um certo critério na hora de definir ou instalar essa régua. Pois bem, outro medidor de nível seria o medidor ultrassônico, né, ou radar, e ele, né, utilizando tempo de trânsito, né, também ultrassônico, ele consegue, se for instalado na parte inferior, né, detectar a lâmina d'água já acima, e se for instalado na parte superior, identifica a lâmina d'água dele, né, até a lâmina. Então, conhecendo as dimensões, né, que no caso do desenho da direita é o H grande, a lâmina d'água estaria na posição H grande menos
a, a distância do sensor à lâmina. Então seria aquele Hzinho. Então, dependendo da posição em que ele é instalado, você pode estimar onde está a lâmina d'água. E um outro caso seria um sensor de pressão mesmo, que às vezes a gente chama de um mergulhador, que você pode introduzir na água, né? São sensores especiais, não é qualquer transdutor que você pode jogar dentro da água, tem que ter um índice de proteção, né, que permita que ele possa ser introduzido dentro da água, uma vez até porque vai ter energia conectada a esse transdutor e vai ter a sua saída também, né, eletrônica. Então, esse sensor, você pode fazer essa leitura e por ele estar mergulhado num local, no fundo, no caso do reservatório, a sua leitura de pressão naquele ponto vai exatamente coincidir com o meu nível da água. Outra possibilidade é meu sensor. Outra possibilidade é meu sensor instalado na parede do reservatório. E aí, você conhecendo a posição da mesma forma, você pode saber pela saída de 4 a 20 mA qual é a altura ou o nível de água do meu reservatório. Sempre com a preocupação de conhecer as dimensões para que se possa realmente estimar o local correto da lâmina d'água. Bom, é isso, né, que eu queria trazer na parte de pressão.